Olá pessoal, estamos começando aqui nossa primeira aula sobre fadiga, um assunto que é tão importante no mundo estrutural. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a importância da fadiga, sobre também um caso real, o caso do avião Comet, que foi o principal caso que deu muita importância para o fenômeno da fadiga ser levado em consideração nos projetos. E também entender o que é fadiga. Ao decorrer dessa série de vídeos, nós vamos trazendo vários assuntos importantes sobre esse fenômeno. Então, começando pela importância da fadiga, quando a gente analisa a maioria dos equipamentos mecânicos, eles estão submetidos a carregamento cíclico. Então, quando a gente olha o caso de um motor elétrico, de uma turbina, um carregador de navio, uma turbina eólica, um carro, uma carreta, todos eles estão submetidos a carregamento cíclico. Isso quer dizer que existe uma variação de carregamento durante o tempo. Quando a gente analisa, por exemplo, um carro, é fácil de perceber que esse carro, quando ele passa num buraco, ele tem um carregamento, quando ele está numa estrada de terra, ele tem outra, quando ele está no asfalto, ele tem outra, e durante o tempo ele tem uma variação muito grande. A fadiga, é muito importante que exista essa variação de carregamento para existir a fadiga. E por que é tão importante a gente estudar esse fenômeno? É que as pesquisas mostram que entre 50% a 90% das falhas mecânicas elas são por conta de fadiga. Esse dado é muito importante porque a maioria das falhas ela ocorre justamente por esse fenômeno. Então a gente entender o que é a fadiga, como prevenir e como identificar é fundamental para que você que trabalha com desenvolvimento de produto saiba desenvolver um produto que não esteja sujeito a uma falha por fadiga, e também você que trabalha com manutenção mecânica saiba identificar uma fadiga e sabe, por exemplo, como resolver uma falha por fadiga no campo. Bom, então o motivador do estudo de fadiga foi um desastre com o avião Comet. Na verdade, a fadiga ela começou a ser estudada em 1800 em outros ensaios e outras pesquisas, mas realmente quando foi dada a importância do estudo de fadiga foi no caso do avião Comet, onde foi o primeiro avião com propulsão a jato que voava em grandes altitudes. E por voar em grandes altitudes, era necessário com que a fuselagem ela fosse pressurizada. Então existia um ciclo de pressão na fuselagem do avião. Quando ele estava lá em cima, essa cabine era pressurizada, e quando ele estava aqui embaixo, ela era despressurizada. Esse ciclo de tensão ocasionou a fadiga. E justamente um ano depois do lançamento desse avião, ocorreu a primeira falha por fadiga. Diversos pesquisadores começaram a entender, a pesquisar mais a fundo a falha do avião, e o que chegou à conclusão foi que a falha foi por uma fadiga, onde existia uma iniciação de trinca em um canto vivo de uma janela, que era um canto quadrado também, onde existia uma concentração de tensão, e ali existiu uma iniciação de trinca, que depois teve uma propagação da trinca até levar à ruptura total da fuselagem. Esse caso foi mais de um avião que acabou caindo, mas foi um caso muito importante para, a partir daí, o fenômeno da fadiga, ele ser levado em consideração nos projetos mecânicos. Então, vamos entender o que é fadiga. A definição de fadiga, quando a gente olha para a norma, a STM, ela fala o seguinte: um processo progressivo e localizado de modificações estruturais permanentes ocorridas em um material, submetido a condições que produzam tensões e deformações cíclicas que pode culminar em trincas ou fratura após um certo número de ciclos. Para entender melhor e para simplificar toda essa definição da STM, eu gosto de colocar um ciclo de etapas que descreve muito bem a fadiga. Então, a primeira etapa é que, para ter fadiga, a gente precisa de carregamento cíclico, carga cíclica. Essas cargas cíclicas, elas geram microdeformação plástica. Então, em um ponto de concentração de tensão de uma peça, você vai ter uma microdeformação plástica que vai deteriorar o material, e essa deterioração do material, ela vai ter uma propagação de uma trinca, e essa trinca, com essa propagação, ela vai chegar a uma ruptura final. Então, entendendo todas essas etapas,
fica fácil da gente visualizar como é a fadiga e quais são as etapas que elas ocorrem. Isso vai ser muito importante também para a gente associar na hora de entender, de conseguir interpretar, de analisar uma falha de fadiga, uma fratura, uma região fraturada de uma peça, por exemplo. Existe um procedimento geral para o cálculo de fadiga que facilita muito o entendimento desse fenômeno. Esse procedimento ele é dividido basicamente em 3 etapas, sendo a primeira etapa onde é necessário a gente conhecer 3 itens, sendo eles o carregamento, a geometria e a propriedade do material. O carregamento é basicamente como essa peça está solicitada ao decorrer do tempo, qual que é a carga máxima e a carga mínima ao decorrer do tempo da peça que você está analisando. O segundo ponto é a geometria em si. Essa geometria ela vai ser muito útil para você calcular, para você entender qual é a tensão, onde é o ponto que existe concentração de tensão, qual é o ponto que está sujeito a falhar por fadiga. E o terceiro ponto é a propriedade de material. São propriedades específicas de fadiga e nós vamos explicar também como essas propriedades elas podem ser obtidas através de dados experimentais. Tendo esses 3 parâmetros, você consegue calcular a vida de fadiga, fazer a análise de fadiga através de basicamente 3 principais métodos que nós também vamos ensinar nessas aulas. Com essa análise de fadiga você chega em um número de ciclos, e esse número de ciclos ele pode ser interpretado realmente como a vida do componente. Então, nesse caso, para ficar um exemplo mais prático, vamos supor que esse gancho ele tenha a vida de fadiga dele seja de 360 mil ciclos. Isso pode ser interpretado como e comparado se por acaso esse gancho ele tenha 10 ciclos por dia, ele sofra 10 ciclos por dia, e esse ciclo ele tem que ser entendido como um carregamento. Então vamos supor que ele issa uma carga e depois ele deixa de ser carregado, e isso seria um ciclo. A vida dele seria esses 360 mil ciclos dividido por 10. Você chegaria num tempo de vida do seu equipamento. Chegamos ao fim dessa primeira aula. Eu deixo vocês aqui com uma tarefa de casa, com 2 vídeos bem interessantes sobre fadiga. O primeiro é um vídeo sobre um teste da Boeing. O segundo são vários experimentos de fadiga, onde você consegue ver a iniciação da trinca, a propagação da trinca e a ruptura final. E com certeza vale a pena você ver para entender um pouco mais na prática o fenômeno da fadiga. Esses links eles vão estar aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe seus comentários que nós vamos responder. E vejo vocês na próxima aula. Tchau!